Boa noite. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Gente, eu nunca consigo fixar. Ah, consegui agora. Consegui. Vamos convidar a Paulinha, que ela já tá nas áreas. Oi, gente, boa noite. Vão entrando. Vamos deixar o Instagram aí notificando. Pessoal, que estamos ao vivo. Vocês estão me escutando? Estão ouvindo bem? Vendo bem? Já vão falando aí, por favor. Já convidei a Paula, daqui a pouco ela já tá entrando. Oiê! E aí? Tudo bem? Tudo e você? Ah, também. Tudo bem, graças a Deus. Prazer fazer essa live com você. Faz horas que a gente está planejando, né? É, antes da gente se conhecer pessoalmente até, né? A gente começou a combinar pelo Instagram, aí nos conhecemos lá no Rio, na Live Class do Ítalo, no curso e tal. Foi muito bom. Bons momentos juntos, né? Que a gente E ó, só para contar, gente, amizade zero quarta camada. Porque eu tinha acabado de conhecer a Larissa. Aí a Larissa falou assim: ah, você não quer ficar no mesmo quarto que eu? Só que eu tô com o Francisco, o filhinho dela, que fez 6 meses lá. Aí eu falei: olha, eu acho melhor não, porque né, eu tô sem meus filhos, queria aproveitar para dormir. Ela, ah, então beleza e tal. Zero quarta camada. Eu não ia querer, né? Foi muito bom. Ó, já tô com meu vinhozinho aqui. Ó, a gente quer ver, ó, as mães botando print depois da live com seus vinhozinhos, sua cervejinha, com alguma coisinha assim. Isso pra dar mesmo. um grau, né? Paulinha, nossa gravidinha do Beleza Cura, maravilhosa. Bem-vinda, sejam todos bem-vindos, gente. Vamos começar a conversar desse assunto aí. Bora trabalhar. Que deixa todo mundo, né? Enche a nossa cabeça, deixa tudo meio doido, todas meio doidas com esse assunto. Todas. E eu queria até deixar claro que a gente estava até comentando hoje que deixa todas, inclusive a gente, tá? A gente não está se libertando disso, não, se liberando dessa preocupação. O negócio é o que você vai fazer com essa preocupação, que tanto que você vai deixar ela ocupar a sua vida, né? E pensando nisso, eu queria saber um pouquinho de você, Larissa. Como é que você fez? Né, eu sei que você tem uma de 4 anos, você voltou a trabalhar depois dela. Vamos falar disso primeiro? Vamos tentar resumir, né? Porque, meu Deus, a minha história mesmo com isso eu nem sei, não sei nem pra onde começa. Mas vamos lá. Com a Catarina eu tava desempregada. Eu tava esperando ser chamada no concurso da prefeitura aqui de Florianópolis. E eu fui chamada quando ela tinha 1 ano. Então eu aproveitei muito, né, esse período com ela, assim. Aí quando eu fui chamada, daí botei ela na escolinha, teve todo o período de adaptação e daí eu entrei. Foi relativamente tranquilo, a gente já tava achando aqui em casa, assim, que precisava voltar, né? A gente estava contando com isso, então foi toda uma preparação. Agora com o Francisco já foi muito diferente, porque eu já estava num processo de querendo sair do meu cargo público, de querer ficar apenas com a clínica, né? Então a nossa intenção era que justamente nessa licença maternidade eu fizesse uma certa transição de carreira. Mas eu estava de licença maternidade, eu tô de licença maternidade, então eu precisava ficar com ele, precisava cuidar dele, enfim, chegou agora no final. Então a gente precisava que, né, assim, sempre uma decisão em conjunto, eu e meu marido. A gente precisava muito que, assim que possível, eu começasse a abrir alguns horários, né, assim que eu pudesse já deixar ele com o pai, deixar ele com a minha mãe, enfim. E abrir um horário ou outro para ir vendo como o negócio fluía. E assim eu fui indo. Então, hoje em dia eu atendo pouquíssimos horários, né? Só assim, ele não fica ainda com babá, não fica com nada, ele fica só mesmo com meu marido e com a minha mãe. Eu não consigo nem atender 2 horários seguidos por causa da amamentação. Então, é bem pouquinho. E daí decidimos, né? Então, pedir exoneração agora. E agora eu vou ficar com a clínica. Então, agora eu sigo, assim, atendendo ainda pouquinho os horários. Conforme for dando, eu vou aumentando, mas com a intenção daí de colocar ele na escolinha no início do ano, e daí poder ampliar os horários. Mas assim, na nossa realidade, qual que é, né? A nossa intenção é que eu trabalhe
mas também apenas meio período, apenas de tarde. Então já dá um meio termo, assim. Aqui em casa é assim. E aí, como é que é? E como é que foi? E como é que é? Com os 3, tudo triplo. Tudo triplo. Acho uma boa solução essa. Então, o meu foi um pouquinho diferente porque eu fiquei um tempo afastada antes de ganhar os bebês, né? Então, eu fiquei, acho que uns quase 3 meses afastada antes. Depois eu ganhei os bebês, aí eu fiquei mais 3 meses só com eles. Parece pouco 3 meses, mas juntando tudo eu já estava há 6 meses, né, em casa. E aí, do consultório, a gente, né, tem que dar uma atenção para os pacientes, tem aqueles fixos. Eu acabei voltando para o consultório com 3 meses, mas eu ia um período só, bem light, eu só ia, atendia os meus pacientes lá e voltava. E um período não, um dia da semana, um período da semana. Ah, tá. Eu só trabalhava terça à tarde. E aí, depois, com 5 meses, eu precisei voltar para a universidade, né? Que eu dou aula aqui numa faculdade. Eu precisei voltar, porque lá não tem muito isso. E aí eu consegui. Não tinha opção. E aí, hoje eu consegui me organizar de uma maneira que eu trabalho meio período. Não é fixo toda tarde ou toda manhã, porque é meio bagunçado, mas eu trabalho meio período e eu tenho pessoa que me ajuda em casa aqui, e o período que eu vou trabalhar, eu deixo eles na escolinha. É assim que a gente está fazendo hoje. Eu, sinceramente, não fiquei, agora falando assim do nosso sentimento, né? Eu não fiquei com tanta culpa quando eu fui. Primeiro, porque era minha circunstância, eu precisava trabalhar. E quando eu falo circunstância, eu não estou falando só de grana. Às vezes, eu vejo algumas pessoas que a circunstância é pessoal, ela não consegue ficar em casa. Né? A pessoa se sente mal, ela se sente desvalorizada, ela se sente não só por outras pessoas, mas por ela mesma não ter dinheiro para nada, ela se sente incomodada de precisar pedir, enfim. Então, circunstância é tudo isso, né? Então, eu analisei ali minhas circunstâncias, eram 3, a gente achou que ia vir uma criança, eram 3, então, financeiramente, eu também precisava trabalhar. E aí, diante daquela minha circunstância, eu encarei, e o que eu tento fazer é, enquanto eu tô com eles, né? Presença total, e é o que dá pra gente fazer. Exatamente. A Carol tá falando ali, e enquanto eu escutava a gente falando da nossa realidade, eu pensei uma coisa mais ou menos nesse sentido, assim. Eu pensei assim, as mães que são donas de casa, que fazem homeschool, que ficam com os filhos direto, se tem alguém aqui, tá olhando, tá pensando, né? Nossa, que ruim, que rápido esse retorno, que cedo tá voltando pro trabalho. Enquanto outras que trabalham, que tiveram que voltar muito antes que nós, trabalham muito mais que nós, estão pensando, assim é moleza, ficaram um montão com os filhos, né? Então, assim, a gente sempre tem os extremos, né? E as diversas realidades de cada uma. E aqui não é o nosso papel ficar dizendo, né? A nossa realidade pode ser mais fácil para algumas, pode ser mais difícil para outras. Mas a gente não tá aqui para isso, assim, para falar da nossa realidade. A gente está aqui para abrir os olhos, para acender algumas luzes, para cada uma poder pensar na sua realidade, na sua situação, né? E como lidar com ela, com a sua situação, que a gente sabe que é muito particular de cada uma. Então, quando a Paula fala isso da circunstância, me vem algo na cabeça, assim, que para mim é essencial quando a gente vai pensar nessas coisas, até nas nossas decisões, não só nessas questões agora de mães, né? Mas até no meu Instagram eu sempre falo isso quando trazem as questões profissionais ali, de decidir coisas de carreira, até a minha decisão também de sair da prefeitura e ficar só com o consultório. Tudo isso eu acho que a gente sempre tem que pensar num tripé, em 3 pilares que fazem toda a diferença para a gente decidir qualquer coisa de carreira. Então, uma das coisas é a circunstância que a Paula está falando, né? Qual que é a minha realidade, a realidade da minha família, não só financeira, mas, né, que gira um monte de questões aí, a minha realidade atual. Qual é, o que me permite, o que me possibilita, o que eu preciso, né? Qual é o meu dever com essa circunstância. Outra coisa é o meu chamado. Qual é, aquela coisa que às vezes vai ser uma coisa um pouco sentimental, no sentido de sentir o chamado no coração, às vezes não vai ter nada disso, né? Às vezes vai ser um chamado em outro sentido, assim, mas o chamado no sentido de minha missão, o que eu posso fazer, né, pela sociedade, pelo mundo, pela minha família, pela minha realidade. E a outra coisa, a terceira, é o talento, é o dom, né? É as nossas características pessoais,
e, né, os talentos que a gente percebe que a gente tem, as nossas qualidades, e o que que a gente, e como a gente pode colocar isso a serviço do outro. Então, cada uma pensando nessas três coisas, circunstância, chamado e talento, vai conseguir identificar onde, né, às vezes tem que estar, às vezes sente um chamado para uma coisa, mas a sua circunstância, o seu talento não tem nada a ver com aquilo, né? É um chamado que não faz o menor sentido, que não cabe na tua realidade, nos teus talentos. Então, a gente sempre tem que pensar nessas três coisas e fazer o que casa mais com tudo isso, né? Então, assim, toda mãe vai ter um chamado para ficar apenas, para ser apenas mãe, apenas, né? Para ser mãe, que é uma coisa enorme, mas para ser mãe e não ser também, psicóloga, enfim, psiquiatra, outra coisa, não necessariamente. Eu não me sinto, por exemplo, eu sinto que eu não tenho perfil nenhum para hoje, pelo menos, nunca se sabe o dia de amanhã, né? Mas hoje eu já não sinto que eu tenho um perfil para fazer, por exemplo, homeschool. Não acho que eu tenho as qualidades e, enfim, né? As coisas que seriam necessárias para fazer, para ficar com meus filhos 24 horas por dia. Cada uma vai poder identificar na sua realidade essas coisas, né? Eu acho que era um pouco disso que a Paula estava falando com relação à circunstância. Exatamente. E o que eu percebo hoje é que a gente vem com uma programação, né, Larissa, para, ou sei lá, ou a gente vem de uma família, de uma cultura que tem que ficar em casa, ou vem de uma família, de uma cultura que não tem, e a gente acaba não observando como que é o nosso jeito, né? Eu já me surpreendi várias vezes com algumas pessoas, eu falo até pelo consultório, ou amigas mesmo. Ah, essa pessoa ela é muito workaholic, né? O filho vai nascer, ela vai ficar desesperada para voltar a trabalhar. E a pessoa me surpreendeu, né? Ela quis ficar em casa, ou o inverso. Então, eu acho que o negócio é a gente voltar para nós e olhar exatamente como que a gente vai se sentir. Eu, por exemplo, me surpreendi comigo mesma. Então, eu acho que isso aí que você falou de vocação, a circunstância, obviamente, a gente tem que observar mesmo. Mas essa questão da vocação, eu acho que é uma observação contínua, né? Que a gente tem que ir fazendo uma análise do nosso jeito, e com bastante paciência, né? Porque parece que as pessoas querem decidir hoje o que eu vou fazer para sempre. Por exemplo, eu tomei uma atitude que muito provavelmente estamos estudando, estamos em análise aqui em casa. Muito provavelmente ano que vem a gente mude esse esquema. Eu não estou muito contente com o jeito que está. Talvez eu mude. Então, assim, não precisa ter pressa para fazer aquela mudança. Óbvio que tem dia que eu falo assim, poxa, mas né, já estou com 2 anos, eu precisava, né, tomar um esquema logo. Mas é melhor a gente ir fazendo as coisas com tranquilidade e observar e tomar uma decisão pensando que não é definitiva. Eu vejo muitas mães no consultório sofrendo porque vão pôr o filho na faculdade, na escola. E se não adaptar? Aí eu pergunto, gente, não sei, e se não adaptar, o que vai acontecer? Vai tirar, né? Assim, não pensa, aí para. E a gente vai se adaptar, né? E a família vai se adaptar àquela situação. Exatamente. Então, eu acho que é uma coisa meio dinâmica, às vezes a gente se surpreende, a gente não seguir um padrão, tentar observar é isso que você falou, qual que é a nossa vocação, o que vai tocar. Só que assim, eu não sei se você concorda com isso, mas a partir disso, ter uma tranquilidade com a sua decisão, né? Porque eu abri a caixinha de perguntas, o que eu mais recebi foi assim, eu resolvi ficar com meu filho em casa, mas ninguém valoriza, mas o meu marido... Então, mas essa decisão não é esperando uma valorização, né? É porque você sentiu esse chamado, você vai fazer ali por amor, e você também não vai cobrar nem da valorização e nem do seu filho mais pra frente, né? Eu larguei tudo para ficar com você. É uma coisa que você está fazendo por vocação. Então, a decisão, ela tem que ser sua, e você não pode cobrar, colocar na conta de ninguém essa decisão, nem de voltar a trabalhar, de não voltar, né? Você tem que ficar em paz com essa decisão, né? Que é nossa, que é muito da família também, né? É muito, assim, que eu quero dizer com família, do casal, principalmente, né? Porque é uma decisão aí, eu acho que a gente tem que ser cúmplice mesmo, tem que tomar uma decisão no final das contas, pode ser que seja nossa, né? Eu tenho certeza que se eu falasse pro Pedro, não, eu quero ficar em casa, eu quero ficar com meus filhos, ele ia também, né? Apoiar, enfim. Mas é nossa no sentido de o que os dois acham que é necessário, o que os dois acham que é importante para a família, que cabe para nós, né? Nós dois viemos de casas que as nossas mães eram donas de casa. Ambos. E nós dois, já quando a gente começou a namorar,
a gente já achava que os dois tinham que trabalhar, assim, a gente já tinha uma visão de que vivemos a realidade da mãe só em casa e não achamos que trabalhar fora Servia para também. vocês. Oi? Não é nem que é errado, né? Que não servia para vocês. Não, que a gente achava assim que. Não, que a gente achava que tinha que ser diferente, entendeu? Que a gente viu ali e Uhum. viu daquela forma, a gente achava que tinha que ser diferente pra gente. Só que assim, e daí é engraçado isso, porque como eu, né, a minha vivência, a minha realidade com a minha família, enfim, de origem, fazia eu lembro que assim, no início, quando a gente namorava, eu tinha um nervoso, assim, de virar dona de casa. Eu lembro que eu tinha uma aversão, um medo gigante disso. Bem engraçado que a gente tinha várias conversas sobre isso no namoro, que era o meu medo. E hoje em dia, várias vezes, eu viro assim, eu queria ser dona de casa. Ou eu tenho uns períodos mais em casa, eu fico, é tão bom também. Então, assim, a gente também vai mudando, até o nosso chamado, o nosso talento. Por isso que eu falei ali, hoje em dia eu não acho que eu tenho perfil para o homeschool. Mas hoje em dia, porque eu não sei do futuro também, né? Eu e a Paula, a gente foi no evento das 5 mulheres, não sei se quem tá aqui acompanha essas mulheres, mas uma delas é a Sâmia Marcília, né? E o que tu estavas falando me chamou muita atenção, porque me lembrou algo que ela disse que me marcou, assim. A Sâmia, ela tem 6 filhos e ela faz homeschool, né? Ela educa os filhos em casa. Então, ela fica com os filhos 24 horas, né? Exceto uma coisa ou outra que precisa fazer, e ela educa os filhos em casa. E faz isso por inúmeros motivos, né? Por toda a sua circunstância e tal. E uma das coisas que ela falou lá foi isso, assim, eu tenho um perfil para o homeschool, eu fiz isso por determinadas circunstâncias, mas eu sei que se um dia eu tiver que voltar a trabalhar, eu vou voltar a trabalhar e ponto, os meus filhos vão para a escola, e é isso. Porque a nossa circunstância muda, né, Paula? A nossa circunstância está o tempo todo mudando também. Então, às vezes, uma coisa é uma realidade, né? Nossa realidade é uma, e depois é outra. A gente precisa ter essa flexibilidade de estar mudando dentro das nossas limitações, das nossas capacidades, das nossas potencialidades, mas a gente tem que ter um pouco esse jogo de cintura. Então, algo para mim que antigamente era totalmente impensável, hoje eu não me identifico, mas eu não sei daqui a pouco, eu não sei um dia, né? Se às vezes as coisas mudam, a situação muda, eu já consigo me identificar com aquela realidade que antes, porque a gente muda também, graças a Deus, a gente muda, a gente está o tempo todo amadurecendo, né, se desenvolvendo. Então a nossa pessoa muda também. Então, às vezes, uma coisa que a gente não se identifica, num outro momento a gente já passa a se identificar. Quando tu fala. Exatamente. Quer falar? Não, pode terminar. Não, na verdade, ia mudar de assunto. Então, eu achei que tu queria complementar alguma coisa mesmo, por isso que eu falei pra te falar. Eu vou complementar, então. Você falou Vai. que tá falando, né, de identificação. Eu sou total uma dona de casa enrustida. Por mim, ficava o dia inteiro aqui limpando casa, cozinhando. De verdade, eu amo, adoro. Mas você falou da Samia, uma coisa que ela falou que me chamou a atenção também, que eu gostei, continuando isso, e que é o que eu sempre preguei para as pessoas que me procuram com esse sofrimento, é que ela está em paz com a decisão dela e é uma coisa assim mutável. Todo mundo ela falou que todo mundo pergunta para ela até quando que ela vai fazer isso, né? Se ela nunca vai colocar as crianças na escola, ela falou, não sei. Então, assim, é não ceder àquela pressão, né? Porque eu vejo que o sofrimento das pessoas não é nem dentro de casa, não é pela decisão que ela tomou e o marido concordou, eles tomaram juntos aquela decisão. É o que a sogra acha, o que a mãe acha, o que a sociedade acha, o que não sei o que acha. Então aí cede a essa pressão, mas esquece a origem da decisão que ela mesma tomou, né? Baseado na circunstância, na vocação, em tudo isso. Então isso eu acho que traz uma tranquilidade a gente ir resgatando e lembrando por que você tomou aquela decisão e que é exatamente isso, que ela pode ser mutável, né? Eu mesmo talvez mude total meu esquema ano que vem, vamos ver. Ai, fiquei curiosa já. Que esquema vai ser? Vai fazer uma Paula. Tem 2 aninhos. Isso que tu falas, Paula, de a gente lembrar o que fez tomar decisão, eu acho que entra aí também a questão de a gente tomar uma decisão bem, bem pensada também, né? Da gente realmente pensar em todos esses fatores e não tomar uma decisão por pressão de alguém. Às vezes esses julgamentos que tu estás falando, na verdade, já entram na hora de tomar uma decisão. E toma uma decisão porque as amigas estão pressionando para voltar ao trabalho, porque é feio ficar em casa, né? Não é Larissa, visto. sabe o que eu acho que é a maioria? Automático. Modo automático. Modo automático. Aperta o modo automático, todo mundo volta? Então vou voltar também. Isso. Ou às vezes a pessoa está num contexto, numa situação assim que mais pessoas ficam, e daí fica também, nem considera, né? Então eu acho que
que não se pensa tanto. E isso é um dos fatores que pode gerar culpa. Tu não toma uma decisão em paz com a tua consciência, porque tu decidiu, né? Tu e teu marido juntos decidiram que aquilo é melhor para tua família. Não, vocês nem pensaram, às vezes, né? A gente vai só fazendo de qualquer forma, e é claro que vai vir culpa e um monte de sentimentos contraditórios, porque talvez lá no fundo o desejo fosse outro. Talvez lá no fundo se pensaria que dava de fazer de outra forma, né? Que teriam outras possibilidades. A gente nem se dá conta que tem outras possibilidades, né? A gente vai nesse piloto automático, como tu falasse, e a gente faz aquela única possibilidade que a gente enxerga que existe, enquanto pode ter milhões de outras, né? E outra coisa, assim, eu acho que quando a gente fala disso, né, uma das principais coisas que vem é a questão da culpa mesmo, né? Eu converso também com muitas mulheres que trazem esse sentimento de culpa, ou a culpa por estar em casa e achar que está sendo inútil, que tinha que estar trabalhando, não se dá conta da grandeza, às vezes, que tem o trabalho em casa, né? E tá, meu Deus, educando seres humanos, né? Transformando crianças, né? Seres humanos em boas pessoas, em, né, bons seres humanos que vão poder contribuir no mundo, enfim. Não ter, às vezes, essa dimensão tão grandiosa da educação. Ou, por outro lado, estar no trabalho e se culpando porque não está em casa com os filhos. E quando eu penso nisso, assim, quando eu escuto as mulheres falando tanto dessa culpa que nos cerca, né? Eu percebo, não sei se tu concordas, assim, quero saber o teu olhar também sobre isso. Mas uma das coisas que eu percebo que está envolvida com isso, uma das coisas não tá ali inteira. Ora, Célia aí com a gente. Oi, querida. Seja bem-vinda. Oi! Total! Eu ia falar isso. Na Não sua estar ação. ali. Então, assim, eu tô no trabalho pensando nos filhos. Aí eu tô com os filhos pensando que eu tinha que estar fazendo. Aí cada coisa que eu tô fazendo, eu tô pensando no que eu tinha que estar fazendo. Enquanto, né, faz o que deves, esteja naquilo que fazes. Faz o que deves, esteja naquilo que fazes. Se eu fizer o meu dever de cada momento, o que esperam de mim de cada momento, eu vou conseguir estar inteira ali, né? Se eu tô no trabalho, meus filhos estão com a babá, estão na escola, que eu esteja ali trabalhando inteira, eu vou conseguir encerrar o meu trabalho. Depois, quando eu estiver com os meus filhos, eu vou estar com a cabeça mais livre para estar com eles, porque eu já fiz o que eu tinha que fazer no meu trabalho, né? Eu tô com meus filhos, eu estou aqui agora com os meus filhos, e daí isso entra toda aquela história de tempo de qualidade, né? A gente se sente culpada também, porque depois está em casa, aí os filhos estão só na frente da televisão, aí os filhos também estão sendo delegados para tudo quanto é coisa. Então, estou em casa, mas vou botar meus filhos para dormir nas avós, vou fazer de tudo. E no final, quando que eu estou com os meus filhos? Quando que eu tenho um momento com os meus filhos? Né? O tempo de qualidade é eu realmente estar ali, é eu tirar um momento para brincar com os meus filhos, é a gente fazer uma refeição em família, é eu não ficar delegando para as telas, né, a educação dos meus filhos, é eu realmente educá-los. E que a gente não se engane, porque assim, né, precisamos de tempo de qualidade com os nossos filhos e precisamos de tempo de quantidade com os nossos filhos também. Tempo de qualidade, tem gente que usa isso como desculpa, assim, né? Ah, mas eu tenho tempo de qualidade. Eu tenho 1 hora no dia com os meus filhos, é um tempo de qualidade. Mas eles precisam também de quantidade, né? Então, a gente precisa reservar momentos para os nossos filhos. E quando a gente estiver com eles, a gente estar inteiramente com eles, né? A gente ter esse esforço de buscar isso mesmo. Enfim, eu acho que concordo. Quando a gente se dá conta disso, assim, já sai um pouco até essa culpa das costas. Porque a gente começa a fazer o que a gente precisa, né? Então, se eu tenho que lidar com as duas coisas, né? Eu escolhi ser profissional e ser mãe, ser profissional fora de casa e ser mãe, então eu vou ter que lutar para ser a melhor profissional que eu posso ser no meu trabalho, e em casa eu tenho que ser a melhor que eu posso ser. É isso, a gente tem que arcar com essa escolha, fazer o quê? Né? Não, brilhou, eu concordo totalmente. Eu acho que a origem dessa culpa, primeiro, é uma decisão não individualizada, ou que tomou no automático, ou tomou por alguém. E é isso, eu escuto muita mãe falando isso no consultório. Parece que eu não sou nem uma boa mãe, nem uma boa profissional. Talvez não esteja sendo, porque você não está no lugar que você está, cabeça e mente no mesmo local, né? Você está num lugar pensando em outro. Concordo totalmente. Perfeita a sua colocação. E eu sempre falo isso, quer melhorar isso? Comece a exercitar o dom da presença, da contemplação, aquelas coisas todas que a gente fala incansavelmente aqui. E aí, a culpa parece uma besteira, né? Apesar de ser sofrida e tal, a pessoa acha que é só um problema dela, né? Ah, é uma culpa, eu que tenho que carregar, é uma coisa difícil para mim e tal. Não, eu observo que a culpa, ela interfere em toda a família. Por quê? Eu chego em casa culpada
e aí eu faço a mais pro meu filho, porque eu já fiquei ausente, então eu tenho que dar tudo que Aí ele não tá. coloca limites, Aí você não coloca limite, tem uma geração aí, né, Nossa. dando trabalho por causa disso, e na minha percepção, observação, é muito por culpa dos pais. Culpa que eu falo não é responsabilidade, é porque os pais sentiram culpa das decisões que eles tomaram e aí quiseram compensar de alguma maneira e dessa maneira acabaram estragando, né, vamos dizer assim, essas pessoas. Atrapalha o relacionamento, porque aí a pessoa ela fica na defensiva, né? O marido fala assim: ah, não tem comida. Por que não tem comida? Eu tô trabalhando, você não pode, né? A pessoa tá sempre na verdade é culpa, Nossa, né? Ele só total. perguntou Tu calma, tem o pano de fundo ali da culpa que tá, né? O outro nem que tá te atrapalha culpando, mas qualquer coisa que eu tudo. falo já sente culpada. Não tá querendo dizer que eu não sou uma boa mãe, Exatamente. que eu não cuido dos meus filhos, né? Daí tu começa a se defender de tudo, tu se sente atacado. Na verdade, é tua culpa que reflete tudo, assim, Exatamente. né? Ao É redor. porque você está se sentindo culpado, você não está em paz com uma decisão que você tomou, aí você anda o tempo todo na defensiva. Aí as pessoas chegam para mim e falam assim: ai, tô acabada. Lógico que tá acabada, tá esperando uma guerra o tempo todo, tá no trabalho, tá pensando lá, tá esperando uma guerra, tá brigando com o marido, tá não sei o quê. Ontem eu estava assistindo o curso da Pamela, né, do Método Fly. Uhum. Ela falou uma coisa que cabe muito aqui que eu adorei. Assim, se você pode resolver uma coisa com 3 palavras, não fale 4. Né? Você pode resolver com uma, não fala 2. Então você pode resolver com nenhuma, não fala nada, ela resolve e fica na sua. Então, assim, o cara perguntou: se não tem comida, você fala, não tem comida, vamos pedir. Ou tem comida, está na coisa, né? Você não precisa do ataque. Se você precisar do ataque, faça uma reflexão: por que eu estou precisando desse ataque? Será que eu não estou em paz com a minha decisão? Com uma simples pergunta se tem comida ou não. Então, observe que a culpa não é pessoal. Se você achar que a culpa, daí eu lido com ela aqui, mais pra frente eu vejo o que eu faço. Não, tá mudando toda a dinâmica da família por causa de uma culpa. Então, é assunto sério que a gente tem que pensar. E para mim, a melhor fase para a gente tomar esse tipo de decisão é antes da gestação, né? Eu acho que essa fase do noivado, a fase que tá grávida, esperando ainda, eu acho que são as fases mais importantes para a gente vendo as bases, não o casal junto e vendo as bases. Eu vejo umas preocupações tão bestas, né? Todo mundo desesperado com enxoval, com roupinha, com qual que é o melhor carrinho, com não sei quem. Gente, isso é o de menos. Até porque o melhor carrinho é o mais barato e que fecha mais fácil. Ponto. O resto, não é? É isso. O resto é para blogueira tirar foto, gente. Não é para gente da vida real. Então, eu acho que o principal é isso, é a gente começar a pensar nos nossos valores, né? Porque a gente começa a romper o filho, a gente nunca vai deixar de ser filha, mas romper aqueles valores dos pais, a gente começa a resgatar qual que é o nosso mesmo, qual que é o da minha nova família com o meu marido, né? E eu não observo isso. E aí mais tarde chega a conta, né? Porque tem que tomar uma decisão, tem que decidir amanhã se eu volto a trabalhar. Não, não é amanhã, né? Não é uma Teve um decisão, tempo para isso. decisão que tem que ser muito bem pensada, é uma coisa muito séria, né? E tem que ser decidido junto mesmo. Exatamente, junto com a leveza de saber que ela pode ser dinâmica, né? Mas com a responsabilidade de reconhecer que essa decisão não vai afetar só você, né? Essa culpa que você pode ser que leve ou que esteja levando vai afetar todo o funcionamento da família e do trabalho, né? Porque daí no trabalho também, né? Tá mexendo no celular, alguém chega, não, tô vendo meu filho aqui, calma, ó, na cama, já, né? Aí a pessoa tá sempre na defensiva. Então atrapalha toda a dinâmica. Eu acho que esse egoísmo da pessoa que não quer mudar ou que não pensa muito nas decisões que ela toma, é que ela acha que a consequência é só dela. Não é, né? Ninguém vive sozinho. Exatamente, exatamente. Falasse tudo. Falasse tudo. Enfim, é uma coisa que a gente tem que tomar, né? Pensar muito bem mesmo, ter muito claro o que a gente quer, assim, o que a gente deseja. Claro, tudo isso que a gente falou, né? Considerando a nossa realidade, as coisas que a gente precisa, né? Então, até essa mudança minha agora de trabalho, do concurso para o consultório, a gente falava muito, quando a gente estava avaliando, assim, a gente pensava muito em tudo isso. A minha satisfação pessoal de achar que não estava sendo muito útil no meu trabalho e que o meu chamado, meu talento era mais para o consultório, ok. Mas na família, o quanto vai ser melhor para a família eu ter um trabalho que eu tenho um pouco mais de flexibilidade de horário, financeiramente, o quanto isso, né, tem a possibilidade de ganhar muito mais do que ganhando na prefeitura, enfim. Tudo isso era botando ali no papel mesmo. E assim, foram meses, né? Foi, não, um ano, mais de um ano, na verdade, né, amor? Mais de um ano conversando e refletindo até tomar uma decisão dessas. E tem isso também.
Porque às vezes a gente quer tomar umas decisões de carreira, de trabalho, coisas que mudam a nossa vida, né? Que não é só um trabalhinho ali, muda a nossa vida. E a gente quer tomar, assim, impulsivamente. Ou, ai, tô achando agora, não tô gostando tanto do meu trabalho, tô achando chato. Ai, quer sair. E assim a gente vai mudando as coisas de qualquer jeito, coisas que são fundamentais para nossa vida, assim, né? Para a dinâmica, para o relacionamento da família. Então, sempre que a gente fala dessas mudanças, né? A Paulinha tá falando aí de ter a flexibilidade, de ser dinâmica, essas decisões, exatamente, são dinâmicas. E a gente precisa pensar muito antes de fazê-las, né? Não pode sair fazendo aí tudo, principalmente quando a gente está falando, na verdade, de coisas mais permanentes, né? Às vezes tem algumas decisões que até dá de serem um pouco mais impossíveis, porque são coisas que a gente pode retornar com facilidade. Às vezes é possível, uma experiência, um teste, enfim. Mas grande parte não é, né? Tipo, pedir uma demissão, mudar de carreira, mudar de trabalho, não é algo mais permanente. Então, tudo precisa ser decidido muito bem pensado e não só com base nos nossos sentimentos, né? Não tô mais gostando desse trabalho. Ou, ai, tô aqui com os meus filhos, meu bebê recém-nascido, eu não quero largar ele agora, então eu vou pedir demissão, né? Aí depois dá um mês ali, já não era pra ter feito isso, não foi errado, agora tô desempregada, mas na nossa situação a gente não poderia ter feito isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as decisões que a gente toma baseada em sentimentos, né? As nossas decisões não podem ser baseadas em sentimentos, mas tem que ir além disso, tem que transcender isso mesmo. A gente precisa olhar não só para as necessidades também minhas, pessoais, quando a gente está falando em família. A gente precisa pensar nas necessidades da família, né? Como um todo. O que é melhor para minha família? O que é melhor para os meus filhos, para o meu marido, como um todo. Porque não dá de pensar só assim linearmente. É claro que o melhor para os meus filhos é que eu fique em casa. Não necessariamente, né? Quando a gente pensa em chamar de circunstância, talento, dinheiro, tantas outras coisas, não dá da gente pensar só linearmente assim. A gente precisa pensar no conjunto, no todo, que talvez para a realidade da minha família seja melhor que eu vá trabalhar mesmo, né? Pensando em todo o contexto. Assim. Então a gente tem que olhar para isso. Tomar esses cuidados. Exatamente. Essas decisões baseadas em sentimentos, como sentimentos são instáveis, são decisões instáveis, né? A gente não vai parar nunca em lugar nenhum. E outra coisa que eu acho interessante a gente pontuar. Quando a gente vai fazer essa análise junto com o nosso marido, né, da nossa família, o que vai ser melhor pra gente e tal, eu acho que a gente tem que buscar exemplos. Por exemplo, assim, eu vou ser sincera, se não fosse a internet, acho que eu jamais saberia que no Brasil tem gente que faz homeschooling. Eu não sabia. Também. Com certeza. Então, acho que se não fosse a internet aqui em Campo Grande, que eu saiba, não tem ninguém. Então, acho que se não fosse a internet, eu não saberia. Então, a gente pegar esses exemplos que a gente tem de pessoa que trabalha 24 horas por dia e deixa na escola, zero julgamento em qualquer um deles. Pessoa que deixa em casa com a babá. Teve gente que me perguntou qual que é melhor, deixar em casa ou levar para a escola? Não sabemos, né? Depende de uma série de coisas. Esses exemplos de pessoas que fazem homeschooling, enfim, pegar todos esses exemplos e não atribuir aquelas decisões a um fator daquela pessoa. O que eu estou querendo dizer? Ah, mas eu escuto bastante isso. Ah, mas deve ser fácil, deve ter um monte de funcionário. Ah, e deve, porque, ou outra pessoa, a Sâmia deve escutar todo dia, coitada. Ah, porque tem dinheiro. É porque, então, isso não é só pela pessoa, porque assim, né, a pessoa ela é tão evoluída que ela não tá nem aí, na verdade, para essas opiniões. Essa é a grande verdade. É por você, é porque aí você perde, dissipa a energia que você poderia observar aquela situação, né, amorosamente, avaliar com o seu marido a circunstância, a vocação e tudo isso que a gente falou, para ver se aquilo serve ou não. Não buscando o porquê que aquela pessoa não vai te levar a lugar nenhum, gente. Vamos parar de dissipar energia. Ficam demonizando a internet, né? Eu acho maravilhoso. Você vê vários exemplos e aí você faz o que você quiser com aqueles exemplos, né? Então é isso, não buscar o porquê cada um escolheu cada coisa, mas a gente só lembrar algumas coisas que existem e, de novo, trazer para casa, discutir com o marido algumas coisas e ficar em paz com a decisão e estar presente onde está. Acho que esses são os segredos, né, Larissa? Com certeza. O estar presente, uma coisa que eu acho que ajuda, pensamentos que eu acho que ajudam pra gente buscar estar presente em cada momento, assim, né? Cada momento mesmo se perguntar o que é a minha vida, o que a vida me pede aqui e agora, né? O que eu preciso fazer aqui e agora, que eu tenho que fazer nesse momento e onde eu estou. É isso que eu preciso fazer, né? Eu vou fazer isso, vou dar o meu máximo para fazer aquilo naquele momento.
né? Vou dar o máximo de mim. Até assim, quando a gente pensa né, no dar o meu máximo, de fazer todo o meu potencial, eu acho que entra também muito nisso tudo que a gente está falando, a questão das comparações. Então a gente começa a se comparar com a outra mãe. Ah, porque a mãe, né, minha amiga tal, consegue fazer tais coisas. A gente se compara tanto na profissão, tanto no trabalho, quanto na maternidade. Mas existe o meu potencial, existe o meu máximo, né? E esse meu máximo, o máximo que eu consigo fazer em cada circunstância também muda. Pode ver que um dia a gente consegue fazer zilhões de coisas ou consegue, sei lá, nossa, aquele dia consegui ser muito paciente. E no outro dia, nossa, eu explodi com uma coisa tão pequenininha. Até porque nossos hormônios estão assim, né? Total, total. E daí tem uma noite que dorme bem, outra noite que não, né? E assim vai. Então a gente tem esse nosso potencial, ele é o tempo todo, ele oscila. Então, é muito importante que a gente busque a cada momento fazer realmente, sempre tá dando o meu máximo. O que importa muito mais que o resultado é o esforço, é o que eu empreguei ali para estar fazendo, né? Eu não vou ficar lá na preguiça, sei lá, deitada no sofá esperando que as coisas aconteçam. Eu vou buscar dar o meu máximo, mas se naquele dia, naquele momento, eu não consegui fazer algo tão bem feito, eu não fui tão produtiva como eu fui em outro dia, ou como a fulana consegue, tudo bem. Se eu dei meu máximo, se né, eu consigo olhar, eu consigo avaliar que, nossa, mas eu fiz tudo que eu podia nessa circunstância. A gente deitar a cabeça no travesseiro, tendo a consciência tranquila de que eu fiz tudo que eu podia hoje, né? Eu dei meu máximo, eu dei o melhor de mim pelas pessoas que estão ao meu redor, pelas pessoas que precisam de mim, seja em casa, seja no trabalho. Isso é o que, né, mais pode nos tranquilizar, mais pode, inclusive, nos tirar essa culpa toda. Teve uma menina ali em cima que perguntou, agora eu não vou saber o nome, Carol, eu acho. Ela falou assim, como discernir se é por sentimento, né, alguma mudança que eu quero, ou se é realmente porque eu quero. E eu adorei essa pergunta, porque eu acho que quando a gente fala de trabalho, tem muito isso, a gente foi ensinado, a gente aprendeu uma coisa, está impregnado em nós, de a gente tem que amar o nosso trabalho. Daí a gente tem milhões de frases que a gente fica repetindo o tempo todo, né? Como é que é? Ame o seu trabalho e você não precisará trabalhar um só dia. Gente do céu! Sério, assim, da onde que tiraram lindo isso? de ouvir, né? Nossa, lindo, maravilhoso, super romântico, só que não é a vida real, né? Não vai precisar trabalhar um só dia. Olha, eu até posso lembrar de pessoas que parecem, de longe, ser muito apaixonadas pelo seu trabalho, mas é de longe, a gente não sabe da realidade. Tudo aquilo que a gente gosta muito, que é o meu hobby, que eu amo fazer, a partir do momento que vira trabalho, que vira obrigação, já é outra coisa, já é outros 500. Já não é mais tão maravilhoso assim. Né? Porque tem dias e dias, porque tem dia que é difícil, porque tem dia que é estressante, porque tem dias, né, dos mais diversos. Então, vão ter os momentos difíceis. A gente não vai amar o nosso trabalho 100% das vezes, o tempo todo. A gente vai ter fases, a gente vai ter, às vezes, fases que às vezes vão durar meses de não estar gostando mais tanto, de estar mais difícil. Então, como que eu vou identificar, Carol? Como é que eu vou identificar se isso é sentimento ou se é querer mesmo? Para falar isso, eu preciso falar do que aconteceu comigo. Eu comecei a querer muito sair da prefeitura, assim, né? Achar que não era aquilo ali. Mas eu morria de medo de ser fuga. Porque era um momento, era uma situação que estava difícil, que era muito fácil eu querer sair mesmo e ir para outro lugar que poderia ser fuga. Eu tinha muito medo de não parar no emprego, de, meu Deus, de tempo em tempo eu vou desistir, eu vou querer mudar tudo. Né? Como que eu vou tomar uma decisão de sair de um concurso público, de um cargo público e não ter certeza? Então, eu acho que a primeira coisa é tempo. Aquele negócio, se é coragem ou fraqueza, né? Exatamente, se é coragem, se é fraqueza, sabe? Se é porque é pra ser ou se eu tô fugindo de alguma coisa, daqui a pouco eu vou querer fugir de novo. O grande problema da gente tomar decisões assim por sentimentos é porque a gente vai querer ficar mudando o tempo todo. Porque daqui a pouco o outro trabalho também vai cansar, também vai encher o saco, também vai ter dificuldades, né? E isso vai acontecer o tempo todo. Então, em primeiro lugar, é tempo. Não dá de tomar esse tipo de decisão impulsivamente. A gente precisa ter tempo, a gente precisa deixar baixar, sabe? Deixar baixar os sentimentos dentro da gente pra gente confirmar se é isso mesmo. Outra coisa é pensar, você fez tudo que tu podia ali naquele trabalho? Você deu o seu melhor? Você aprendeu a fazer o que você tinha que fazer? Ou não? Ou será que você está desistindo porque, na verdade, tu faz mal feito? Na verdade, tu faz mal feito aquele trabalho. Então, assim, deixou de ser novidade, né? Passou aquela fase da novidade. Tu não faz bem feito aquilo ali mesmo, então tu não se sente útil. Tu não vê que o teu trabalho é importante, né? Que tem algum significado para alguém. Na verdade, tu é uma profissional bem lá, mais ou menos.
e daí tu quer desistir e ir pro outro. Só que isso vai acontecer no outro também, isso vai acontecer no outro também. Então, outra coisa que a gente pode fazer é a gente realmente buscar se aperfeiçoar, né, numa técnica, numa habilidade, se desenvolver, ser muito bom naquilo, e depois de ser muito bom naquilo, estar com uma constância, fazendo aquilo por um bom tempo, não quero isso mesmo, sei lá, não é meu chamado, não é o que eu acho que eu devia fazer no mundo, na vida, eu acho que eu tinha que ir para outro caminho, né? Então não adianta, não tem passe de mágica. E a resposta, né, que eu acho que é o que a gente quer no fundo, que é uma resposta rápida e fácil, ela não existe, né? Ela exige tempo, exige muito esforço, porque não tem como ser diferente, né? Quando a gente fala de decisões bem pensadas, de tomada de tomada de decisão, né, com responsabilidade, a gente precisa avaliar tudo isso. Exatamente. Isso aí que você falou de como eu descobri, eu acho que a palavra é estabilidade. O sentimento ele é instável, né? Por si só, um dia você está mais estressado, e aí você não gosta muito do seu trabalho, ele está mais pesado e tal. Então, eu acho que observar é estabilidade. E tem uma técnica que eu acho bem legal, que é aquela de você, teoricamente, você tem que escrever, né? Mas eu acho que você pode até falar. Como se você estivesse contando um problema para um amigo e você está escutando e tem que resolver aquele problema, né? Um amigo está te contando, na verdade, e aí você tem que resolver aquilo lá. Como se você escutasse aquilo de alguém, fica tão mais fácil, porque a gente tira a emoção, a gente tira o sentimento, né? E a gente pensa um pouco mais com o bom senso. Eu nem vou falar com a razão, porque acho que não é bem essa palavra. Mas a gente pensa mais com bom senso. Aí eu acho que a gente consegue separar o que é sentimento, são essas coisas fugazes, que a gente não pode tomar nossas decisões a partir deles, porque nem tudo fica gostosinho o tempo todo, nem casamento, nem profissão, nem a maternidade em casa, nem trabalhando, nada. E a gente consegue tirar essa emoção e pensar com um pouco mais de bom senso. Então, eu acho uma técnica bem legal, eu uso direto. Porque sempre a gente não fala assim, é facílimo resolver a vida do fulano, né? Na verdade, é só porque você está vendo sem sentimento. É fácil resolver a sua também. É só você. Essa técnica ajuda muito. E eu acho que quando a gente deixa também o tempo e dando uma acalmada nas coisas, porque quando é sentimento, assim, geralmente, não sempre, né? Mas geralmente eles mudam rápido também, né? Então a gente espera um pouquinho, a gente já vê que era fogo de palha, sabe aquela coisa do fogo de palha? Né? A gente já vê que já passa, assim. E quando o negócio vai passando o tempo, aquilo vai se reforçando e as coisas vão acontecendo também, sabe? A gente quer ter controle de tudo. E quando a gente dá, assim, o esperar para ver, parece que as coisas, que tudo vai fluindo e vai sem nem falar, assim, sabe? Mas Exatamente. vai confirmando às vezes aquelas coisas, sabe? Porque, né, a gente não tem, na verdade, é que a gente não tem controle total da nossa vida mesmo. Então a gente também tem que deixar um espaço para essa imprevisibilidade, para essa falta de controle que não depende de nós, que não tá tudo nas nossas mãos. E eu acho que o que casa com outra coisa que você falou, para encerrar, porque eu acho que também o pessoal vai começar a enjoar da nossa carinha, eu acho que é assim, você pensar não na sua satisfação, será que eu amo meu emprego? Será que eu vou gostar de ficar em casa? Começa a pensar para fora. Será que eu estou sendo boa ficando em casa? Porque ficar em casa o dia inteiro, mal arrumada, descabelada e gritando com todo mundo também não funciona, né? Parecendo uma louca correndo em casa também não funciona. Então, assim, será que eu estou sendo uma boa pessoa ficar em casa? E no meu trabalho, será que eu estou sendo uma boa pessoa para os outros? É o contrário. Eu acabei de postar um vídeo falando isso no meu story. A profissão não é isso. Você pega, eu gosto, aí você senta e começa a gostar daquela profissão. Não, às vezes você faz meio ali, aí você começa a ver o benefício. Eu acho a minha maravilhosa, a sua também, justamente por isso. Você começa a ver as pessoas melhorando, né? As pessoas amadurecendo, aí você começa a gostar daquilo. Tem dia que você começa a não gostar, né? Porque por N motivos, pode ser, mas aí você vê que você está fazendo aquilo bem. Então aquilo está fazendo sentido, ou seja, você gosta, enfim. Então eu acho que isso é para a gente também diferenciar dessa pergunta, se é sentimento ou não. Enfim, para de pensar se você está felizinha, se você está. E ver o serviço que você entrega, tanto em casa, como mãe, como profissional. Acho que esse olhar para virar o olho, né? Que eu sempre falo, dá uma ajudada boa, né? E o buscar se desenvolver, né, Paula? Porque tanto no trabalho, a gente pensa nisso mais no trabalho, isso é verdade. Né? A gente se desenvolve muito no trabalho. Mas como que eu tô me desenvolvendo enquanto mãe? O que eu tô fazendo para melhorar enquanto mãe, enquanto pessoa, para amadurecer, para formar minha personalidade, né? Isso tudo não
não tem como não entrar no assunto, né? Eu preciso estar fazendo Estudando sobre a casa, né? Estudando sobre finanças, sobre limpeza. Às vezes o querer trabalhar, né? O querer porque quer, assim, às vezes a família não precisa, enfim, não, a circunstância é outra, mas às vezes eu não quero trabalhar porque, na verdade, eu não tenho a paciência, né? De estar com os filhos. Exato. Então, assim, se eu desenvolver a minha paciência, talvez já tudo possa mudar, né? Toda essa realidade já possa mudar. Então, é muito importante que a gente que a gente se desenvolva também, que a gente amadureça, que a gente esteja sempre buscando isso. E para tomar essas decisões todas, às vezes a gente consegue sozinha, conversando com os outros. Às vezes uma terapia pode ajudar muito nesse processo também, para não tomar uma decisão precipitada, né? Então, tudo isso é muito importante. Exatamente, porque é uma pessoa isenta, né? E aí eu acho que ajuda bastante. Concordo. É isso. Então. Vamos encerrar. Adorei. Eu acho que é por aí. Resumindo, tomem uma decisão em conjunto com o marido, em paz, e estejam presentes no que estão fazendo, consciente daquela decisão, que eu acho que a culpa dá uma amenizada boa, né? Vai indo embora. Vai indo embora, sim. É isso aí. Gente, obrigada a todo mundo por ter ficado até agora. Tá? Obrigada, gente. Vamos marcar outras. Adorei. Vamos ver a demanda aí. Live para matar a saudade das amigas que agora. Porque assim, né? No Brasil, a gente. Tá desse jeito, né? Boa, né? Tá desse jeito. Vamos fazer uma pose aí para um print. Vamos. Paula. Ó, gente, dá print aí na tela. Divulguem. Deixa aí a live para quem precisar, para quem puder ajudar. Também quero vir. Vamos, brincinho. Beijo, gente. Obrigada, Larissa. Assuntos nos nossos Instagrams, né? Se vocês tiverem alguma duvidazinha que a gente também não conseguiu, a gente não consegue olhar tanto aqui, falem lá com a gente que a gente vai conversando. Um beijo, amiga. Obrigadão, tá? Tem muita pergunta legal, eu vou responder amanhã, se Deus quiser. Beijo, obrigada, amiga. Tchau, gente. Obrigada por estarem aqui. Beijos.